Nos últimos 20 anos, o Brasil conquistou importantes resultados em saúde. Entre eles, destacamos uma redução de 75% da mortalidade infantil, uma redução de 50% da mortalidade materna e um aumento da expectativa de vida em mais de 10 anos. Ou seja, o Brasil realmente fez seu dever de casa. No entanto, atualmente o Brasil encara outros problemas de saúde pública. As doenças crônicas não transmissíveis são hoje o maior desafio para os sistemas públicos de saúde e para as seguradoras privadas de saúde também em todo o planeta. E o que é uma doença ou uma condição crônica? É aquela enfermidade que não mata, que podemos conviver perfeitamente com ela, mas que nos exigirá, nos demandará cuidados pelo resto da vida. Alguns de vocês já ouviram falar, convivem ou sofrem, por exemplo, de diabetes? Parentes próximos, vizinhos, hipertensão, algumas doenças respiratórias crônicas bastante comuns, principalmente nos jovens, bronquite, asma. Essas são algumas das doenças deste grupo. Até mesmo a AIDS, hoje em dia, é considerada uma condição crônica, pois é possível conviver com a doença tomado o devido tratamento. Então, os maiores responsáveis por esse incremento enorme da carga de doenças crônicas em todo o mundo estão o nosso estilo de vida, o envelhecimento da população, como foi falado anteriormente, e as tecnologias, ou seja, ao incorporarmos novos medicamentos e novas terapias, nós evitamos que as pessoas morram e cronificamos certas condições, ou seja, aquelas doenças que antes matavam, agora são condições crônicas. Tudo isso são ótimas notícias, são aspectos positivos. No entanto, estes fenômenos associados geram uma enorme pressão nos sistemas públicos de saúde em termos de custo. A Organização Mundial de Saúde estima que nos próximos 20 anos as perdas econômicas acumuladas causadas pelas doenças crônicas chegarão a 46 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente hoje 150 bilhões de reais. No Brasil, 3 a cada 4 mortes são causadas por doenças crônicas. E 35% dessas mortes são prematuras. O que são mortes prematuras? Naquelas pessoas abaixo de 59 anos. E pior, as doenças crônicas afetam 3 vezes mais os pobres que os ricos. E por que isso está acontecendo hoje em dia? Porque o nosso estilo de vida ele é perfeito para a instalação e o crescimento dos chamados fatores de risco ou condutas de risco. O que são fatores de risco? São aquelas condutas que deflagram as condições crônicas no nosso organismo. Vou citar alguns deles. A alta urbanização, a pressão do tempo, a sobrecarga de obrigações geram reações físicas, emocionais e mentais de muito estresse. Associados e vinculados a este ambiente, a nossa alimentação nos últimos anos tem sido cada vez mais industrializada, ou seja, mais pobre em nutrientes e fibras e mais rica em gordura, açúcar, sódio e conservantes. Bom, e para livrarmos de toda essa tensão, o que fazemos? Bebemos e fumamos? Não? Verdade? Associados a estes fatores de risco, também, vivendo dessa maneira, praticamos poucos exercícios físicos, e o sedentarismo, acreditem, é um dos fatores de risco mais perigosos para a nossa saúde. Esses fatores de riscos associados geram outros fatores de risco, como o sobrepeso e a obesidade. Está aí
um exemplo. Muito bem. No Brasil, estamos cada dia mais gorditos. É verdade. Mais da metade de nós tem sobrepeso. E este quadro vem agravando nos últimos anos. A pesquisa de vigilância dos fatores de risco do Ministério da Saúde deu um alerta nos últimos anos, porque a tendência é de subida. Também os fatores ambientais são muito importantes, principalmente para nós que vivemos nos grandes centros urbanos. A poluição é um dos principais causadores das doenças crônicas respiratórias. Cenário obscuro, vejo caras preocupadas. Alguma notícia boa, por favor? Sim. A boa notícia é que, como indivíduos, nós controlamos a maior parte dos fatores de risco. E, como indivíduos, exercemos uma enorme influência sobre quem vive ao nosso redor. Portanto, ao mesmo tempo em que temos o poder de mudar, temos a responsabilidade de fazê-lo. O nosso grau de interdependência em termos de saúde pública é bastante grande. Então, e quando a decisão individual afeta o coletivo? Independente dos esforços dos governos para manter serviços de saúde acessíveis e favoráveis e oportunos para toda a população, não há e nem haverá sistema de saúde público viável, público, universal, viável, se não houver a colaboração e a consciência ativa dos pacientes, né? Vejamos o caso da diabetes descontrolada. Um paciente diabético descontrolado ingressa no sistema público de saúde, os dados são do SUS. E essa internação custa em torno de R$ 7.000 para o sistema. Se há complicações no percurso, essa internação pode chegar a R$ 21.000. Também dados internacionais também mostram, também o Centro de Educação e Controle da Diabetes mostra que um diabético descontrolado ou descompensado, como é dito no jargão médico, que muitas vezes descompensa, a maioria das vezes descompensa porque teve negligência com seu autocuidado, gasta 4 vezes mais do que um paciente controlado. Ou seja, também dados internacionais mostram que 10% dos pacientes crônicos complexos consomem 70% dos recursos de saúde. Ou seja, ao fazermos escolhas individuais, afetamos toda a sociedade. O nosso grau, novamente, de interdependência em termos de saúde pública é muito elevado. Não estamos aqui diminuindo a responsabilidade dos sistemas públicos de saúde, nem os aspectos outros que também afetam a performance do Sistema Único de Saúde. Sabemos muito bem que existe uma série de elementos e de temas que poderíamos discutir, dariam muitas aulas BID, com prazer voltaria aqui para conversar com vocês. No entanto, o que queremos alertar hoje é uma faceta do nosso papel de cidadão para o bom funcionamento do sistema. Não existe e não existirá nenhum sistema de saúde pública e universal no mundo capaz de manter-se vivo se a sociedade não tiver um projeto na qual a promoção da saúde, a prevenção de doenças seja o grande norte. As doenças crônicas não transmissíveis não são contagiosas, como o próprio nome revela, mas os seus efeitos são transmitidos para toda a sociedade, seja pela disponibilidade de recursos, pois os recursos gastos, como vimos, poderia ser revertido em outras necessidades de saúde,
e seja pelos efeitos econômicos negativos, sociais e negativos que mencionamos agora há pouco. Então, para terminar a minha fala, gostaria apenas de convidar vocês para fazer uma reflexão. A nossa responsabilidade com a nossa saúde, com o nosso cuidado, é óbvio que nos gera mais bem-estar no nível individual, mas também repercute na sustentabilidade de um projeto societário maior, que são os sistemas de saúde públicos e universais. Então, pensemos no nosso papel como indivíduos e como cidadãos. Bom dia.